Deus colocou tantas palavras, Deus tem despertado, na verdade, em cada pastor, para trazer encorajamento para a igreja do Senhor, palavra de fé. E confesso para vocês, quando, mais uma vez, sexta-feira passada, falei sobre isso, que Jesus estava no controle de todos os momentos, naquela passagem, quando ele convida os discípulos para passar para outra margem do rio, veio aquela grande tempestade. Mas nesse momento agora também eu queria dar continuidade nessas visões, nesse encorajamento, naquilo que nós precisamos. Nesse momento difícil que estamos passando, precisamos olhar para a palavra, precisamos ter o nosso olhar para aquilo que Deus quer falar conosco. E Deus falou, eu comecei a orar nessa semana e pedi uma palavra para o Senhor. Confesso a vocês que eu comecei a orar e de uma forma diferente, o Senhor me despertou numa madrugada e me colocou... me incomodou para orar por fé, orar por várias coisas que Ele colocou no meu coração, e eu pedi a palavra, e aqui Ele começou a falar, em tempos difíceis eu revelo para os meus filhos o melhor para eles. Queridos, e eu comecei a falar, o que o Senhor vai revelar, Senhor? Em tempos difíceis, de tempos de aflições, o Senhor vai revelar coisas boas para nós. E Ele começou a queimar o meu coração, eu comecei a orar por isso, e ali o Senhor começou a trazer um direcionamento na sua palavra. Eu queria colocar esse tema, falando para você, em tempos difíceis, revelam o melhor para nós. Você pode declarar isso na sua casa? Em tempos difíceis, revelam o melhor para nós. Deus, Ele revela o melhor para nós. E isso... a gente vai meditar numa palavra em Isaías 40, versículo 29 até o 31. Você pega a sua Bíblia junto com a sua família, coloque aí, abre lá em Isaías 40, versículo 29 até o 31. Ele fala assim, dá força ao cansado, multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. No 30 ele continua falando, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode dizer amém? Que palavra maravilhosa! E eu comecei a meditar sobre aquilo que Deus estava falando comigo. Eu comecei a pesquisar um pouquinho aquele contexto daquela palavra profetizada por Isaías. E, queridos, quando a gente começa a meditar na palavra de Isaías, o contexto a qual Deus levantou os profetas para direcionar o povo. Um tempo de aflições, um tempo onde o povo estava em pecado, um tempo onde o povo precisava de uma direção de Deus, daquilo que eles iam passar. Deus levantava um homem na terra, e eram os profetas. Os profetas, ele falava e profetizava o futuro, mas também ele trazia um consolo, ele trazia uma palavra de esperança, e Isaías foi levantado por Deus naquela geração, naquele tempo. E quando a gente começa a entender por que Deus levantou Isaías naquele tempo, o contexto social, queridas, precisamos entender o cenário, como estava o povo de Deus, os hebreus naquela época. Grande exército se levantou contra o povo de Deus, contra a tribo de Judá, tanto na região norte e do sul, foi cercado pelos assírios, pelos babilônicos, e eles foram levados para escravos. Eles foram levados para a Babilônia, jovens, crianças foram levados, famílias foram levadas para se tornar escravos lá na Babilônia. E eles estavam passando muitos, imagine só, uma pessoa que perde a sua liberdade, uma pessoa que se torna presa. Querido, é algo muito sério isso. E nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde parece que a gente perdeu a liberdade, a gente fica encarcerado nos nossos lares, as crianças reclamam. Eu tenho dois filhos e eu sei que é um desafio manter criança dentro de um lar. Eles querem descer, eles querem brincar, eles querem tomar banho de piscina, eles querem ir para uma quadra jogar futebol. Não é isso. Eu sei que você está sendo muito desafiado. Você pai, você avô que está aí cuidando de uma criança, de um adolescente. Imagine só os adolescentes querendo ir para shopping, passear com seus amigos. Parece que a gente perdeu a nossa liberdade.
Mas nesse tempo de aflições, no tempo de calamidade, onde nós estamos vivendo, a nossa nação está vivendo, o mundo está vivendo, em tempos difíceis, Deus revela o melhor para nós. Querido, esse era o contexto de Isaías. Isaías foi levantado pelo Senhor. Quando a gente começa a meditar na palavra de Isaías, ele escreveu 66 livros, e ali ele se divide. Primeiramente, Deus levantou Isaías, de 1 a 39, ele vai falar sobre uma exortação, ele vai falar, profetizar que o povo estava, exortar o povo que estava em iniquidade, reis, no período de Isaías, reinou 4 reis, e cada rei teve uma característica, e é interessante a gente avaliar que aquela situação era algo caótico. Os reis fizeram aliança com o povo que não era de Deus, e a nação sofreu, e a nação começou a pagar por essas alianças que não eram do Senhor, não tinha acordo na palavra. Queridos, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente percebe muitas alianças têm acontecendo diante de governos, das grandes nações. Às vezes, muitas pessoas, empresários se prevalecem de uma situação caótica que a gente está vivendo, e naquele tempo era a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é atemporal, ela serve para nós em todo o tempo, serve para aquele tempo e para nós também hoje. Muitos anos atrás, Deus trouxe essa revelação, Deus trouxe essa palavra para o povo de Deus, para os hebreus, para os judeus, e ali o Senhor começou a falar através do profeta, exortando, e primeiramente essa divisão, ele começa a exortar, ele começa a confrontar o pecado, a falar com os reis, a falar com o povo, com os sacerdotes também se ligaram a algo, os seus cultos, as suas liturgias tinham tomado uma outra proporção. Querido, nesse tempo, onde Deus levanta um profeta, é para chamar a atenção do seu povo. Ao mesmo tempo, eu entendo que Deus trouxe juízo para aquela nação. Deus é um Deus de amor, mas também Deus é um Deus que traz a justiça dele. Deus entregou Jesus para morrer por nós, não simplesmente por amor, mas para cumprir uma justiça que todos mereciam, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então se cumpriu uma justiça em Jesus. Jesus morreu para se cumprir uma justiça a Deus, ao Pai. Querido, naquele tempo era esse o contexto. Isaías foi levantado por Deus. Imagine só uma situação dessa. Vocês conseguem imaginar, contemplar uma sociedade fazendo alianças com pecado, com iniquidade? Líderes perderam as suas visões, pastores. Vocês conseguem imaginar? Nesse tempo, querido, difícil que nós estamos passando, eu creio que Deus está trazendo também um juízo para nós. Nós precisamos entender exatamente o que Deus quer trazer para nós nesse tempo. E interessante como Deus levantou Isaías. Quando você começa a meditar a história, pesquisar a história de Isaías, ele era um homem importante da sua época. Isaías fazia parte da aristocracia, ele tinha uma influência, ele fazia parte do governo, ele participava de decisões, ele convivia ali com os reis. Há várias passagens, porque só pessoas influentes poderiam ter acesso àquilo que Isaías teve, acesso diante dos reis, pessoas que eram bem vistas. E ali, engraçado que Deus nesse tempo, que nós estamos vivendo também, Deus tem levantado você, pessoas, para ser essa voz profética em cada ambiente. Na área da saúde, na área ali do governo, eu creio que Deus vai levantar profetas nessa nação. Deus vai levantar profeta, você crê, querido? Eu creio que Deus está levantando, está tratando a nossa vida, e o Deus vai levantar não simplesmente pastores para pregar na igreja, mas Deus vai levantar profetas, pessoas que vão pregar, falar, e as pessoas vão começar a ver, porque é interessante,
a gente entender que a gente evangeliza, a gente fala com o nosso testemunho. E eu sei que nesse tempo difícil Deus vai levantar pessoas ousadas, pessoas que têm a aliança não com homens, pessoas que não têm aliança simplesmente com a iniquidade, com pessoas com pecado, mas aquelas pessoas, Deus está dando uma oportunidade para nós, como igreja do Senhor, aquelas pessoas que são fiéis ao Senhor, a se posicionar, porque a Bíblia fala que toda a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que nesse tempo Deus vai levantar em cada área. Na área da saúde, Deus vai levantar os médicos, Deus vai levantar dentro da educação, dentro do governo. Eu creio que Deus está trazendo esse juízo, Deus está tratando a gente, mas principalmente Deus vai levantar. Vamos sair mais fortes. Você crê nisso? Vamos sair mais fortes. Então esse era o grande cenário. É interessante a gente meditar nessa palavra. Deus, a Bíblia fala no Velho Testamento, ela revela, ela tem uma essência. Ela fala do Pentateuco e ela fala sobre os profetas. Ela inicia com o profeta Isaías e termina com Malaquias. E é interessante a gente meditar, né, sobre várias profetas que foram levantados pelo Senhor. Ele tinha esse objetivo de prever o futuro, de exortar o povo, de direcionar o povo. Deus está contando com você, profeta que está ali, ainda não foram despertados. Creio que Deus vai ativar você. Nesse tempo difícil, Deus vai levantar os seus profetas. Amém? Querido, continuando aqui nessa palavra e meditando, eu queria compartilhar com vocês 3 pontos que revelam as coisas boas para nós, num tempo difícil. O que Deus revela para nós? Primeiramente, quando Isaías foi levantado por Deus, Deus revelou a sua palavra para o seu povo. Deus levantou a palavra para o seu povo. Querido, nesse tempo de dificuldade, Deus está trazendo pessoas vão se incomodar, pessoas não vão simplesmente ouvir voz de homem, mas o Espírito Santo vai gerar um quebrantamento, uma direção para a palavra de Deus. Então a primeira coisa aqui que eu queria comentar com vocês, primeiro ponto, em tempo difícil Deus revela a sua palavra para nós. Deus revelou a sua palavra para aquele povo. O povo estava em pecado e Deus começou a trazer juízo, começou a trazer as veredas antigas, começava a confrontá-los com a palavra. É importante a gente entender, nós que pertencemos a Deus, nós vamos ser encorajados, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser guiados por uma direção, é a palavra de Deus. E nesse tempo difícil que nós estamos passando, eu quero te encorajar a você ter mais tempo com a palavra, porque é isso que aconteceu. Deus começou a trazer palavras para aquele povo, e aquele povo não quis. É interessante, como Salmos 119, 71 fala: fui-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Querido, você está passando por esse momento, não reclame. Em tempos difíceis, Deus vai revelar o melhor para você. Primeiramente, vai revelar a sua palavra. E a palavra do Senhor Jesus, quando vem para nós, ela nos confronta e nos direciona para agir em fé. Ela produz em nós, ela vem para a gente de 2 formas. Para nós, como verdades e mandamentos. E as verdades de Deus produzem em nós fé para obedecer. E os mandamentos do Senhor nos ajudam a permanecer nessa obediência. Querido, eu quero te encorajar para você continuar fiel com o seu caráter. Nesse tempo difícil, não faça uma aliança, não olhe simplesmente para aquilo que as pessoas estão fazendo, tirando proveito, empresas ou profissionais. Eu quero te encorajar para você nesse tempo difícil, focar a palavra de Deus, foca ela,
porque a Bíblia ela é luz para nós, ela é lâmpada para nós, ela vai guiar a gente em tempo onde nós estamos confrontados, sendo confrontados, está tudo escuro, a gente não está enxergando nada, a solução, mas há uma solução para o crente, há uma direção para nós, é a palavra de Deus. E quando essa fé que Deus está falando aqui, ela vai produzir em nós essa fé, a palavra de Deus vai produzir essa fé inabalável. Em Salmos 147, versículo 10, ele fala assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança em seu amor leal. Você quer agradar a Deus nesse tempo difícil? Guarda o teu amor, guarda a tua fé. Em tempo difícil nós vamos ser provados, nós vamos ser desafiados, vão revelar quem nós somos. Quem nós somos diante das grandes afrontas, de grandes medos que estão vindo por aí. Quem nós somos diante das grandes tempestades. Quem nós somos diante dos desafios. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Muitas pessoas estão ficando enfermas. Muitas pessoas vão adquirir esse vírus, queridos. Muitas pessoas em nosso estado. Mas qual vai ser a nossa resposta diante disso? Qual vai ser a nossa resposta diante desse tempo que para mim está muito claro como o juízo de Deus? Deus está nos chamando a atenção para nos voltar para a palavra. Querido, você quer trazer uma novidade para a igreja? Às vezes a gente pega uma liturgia, a gente faz várias coisas para agradar, mas sabe, você quer trazer uma novidade? Traga a Bíblia. Precisamos nesse tempo de coisas difíceis que estão vindo, de calamidade, de perseguições, precisamos se voltar para a palavra. O Espírito Santo me falou isso pela madrugada, eu buscando em oração. Deus, o que eu preciso fazer? Filho, precisa você meditar mais a minha palavra. E a meditação, eu falei: Senhor, como que é a meditação? Meditar é você ler, é você reler, até extrair uma imagem na sua mente, e essa imagem descer para o teu coração, e ali quando desce para o coração, você vai viver aquilo. Queridos, precisamos parar e refletir nesse tempo, que Deus está trazendo um juízo para várias nações, para nós, para despertar, primeiramente, revelar o melhor para nós, revelar a sua palavra, revelar a sua santidade, revelar a sua direção, revelar o seu amor, revelar algo precioso para nós, que é uma salvação. Aleluia. E essa fé que eu queria focar para você, quando nós lemos a palavra de Deus, ela produz fé. Ela produz essa fé. Mas não é uma fé de você pensar em algo positivo que vai dar certo, não é simplesmente isso. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, e começamos a meditar e olhar os grandes líderes que foram levantados pelo Senhor, todos eles tiveram, queridos, os apóstolos, os discípulos, Jesus Cristo, João Batista, os profetas, todas as pessoas que andaram com o Senhor tiveram uma fé sacrificial. Não é uma fé que vai dar tudo certo, se você pensar positivo e você continuar fazendo aquilo que você anos está com pecados de estimação. Mas sabe o que significa uma fé de sacrificial, querido? É uma fé de renúncia. Aonde todo mundo está falando algo negativo, e você vai ouvir muitas informações, e o teu coração vai querer tentar se abalar. Eu quero te encorajar, não simplesmente para você ouvir essa palavra e pensar que vai passar esse tempo de calamidade pública, de várias coisas, mas principalmente Deus está revelando o melhor para nós, para você se voltar para a palavra. E quando você se volta para a palavra, você recebe uma fé, mas uma fé que Ele quer revelar para você e para mim, é uma fé sacrificial.
Renuncie para viver o melhor de Deus para você, para nós. Precisamos viver essa renúncia para experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus. Precisamos, queridos, nos renovar nesse tempo. Deus vai gerar uma fé sacrificial. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Aleluia. Continuando um pouquinho aqui, nessa palavra. Segunda coisa que eu queria meditar com você, o segundo ponto. Primeiro, no tempo difíceis, Deus revela a sua palavra e essa palavra produz fé e uma fé sacrificial. E segunda coisa que eu queria comentar com você e compartilhar, Deus falando comigo pela madrugada e falando, gerando em oração. Deus falou comigo, eu vou gerar nesse tempo, eu vou revelar o melhor para os meus filhos, que é o arrependimento. Querido, preste atenção. Nesse tempo difícil, Deus vai revelar algo precioso para você e te dar a oportunidade para produzir em nós arrependimento. Dificuldade que a gente passa pode ser uma correção de Deus, pode ser para cumprir um propósito de Deus nessa terra. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, José, ele não pecou. Ele não pecou para se tornar escravo. Ele não pecou para ser vendido. Mas Deus permitiu acontecer tempos difíceis na vida de José para cumprir um propósito lá na frente. Que o povo de Deus ia passar uma grande fome. E Deus levantou José para libertar o povo, para dar mantimento, alimento para o povo. E eu quero aqui falar para você, o mesmo Deus que separou José, o mesmo Deus que separou Isaías para profetizar, é aquele Deus que vai levantar você. O grande problema dessa humanidade não é simplesmente doenças que vão vir, vírus, outras pandemias que podem se levantar, mas o grande problema para nós, para mim e para você, é o pecado. É o pecado. Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden. Eles desfrutavam, viviam numa harmonia. Desfrutavam de tudo que Deus tinha construído para eles. Frutos, animais, gozavam do prazer. Mas mesmo assim, eles decidiram viver a sua própria vida. Querido, Deus está nos dando essa oportunidade de revelar o melhor para nós. Em tempos de dificuldades, Deus está revelando algo precioso para nós. A sua palavra, a fé sacrificial, e vai produzir esse arrependimento em muitas igrejas, muitos crentes. Muitas pessoas estão vivendo um evangelho de ofertas. O que é esse evangelho de ofertas? É um evangelho de troca, de barganhar com o Senhor. Nós precisamos entender quando Deus, Ele trouxe uma revelação através de Jesus Cristo. Preste atenção que eu vou te falar. João Batista, os apóstolos, discípulos de Jesus, Jesus falou só um evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. O que significa isso? Reino significa governo. Reino significa que nós perdemos a nossa vida para viver a vida de Deus. Reino significa que nós vamos passar por renúncias. Reino significa que nós precisamos se arrepender. Reino de Deus precisa entender que morremos para a nossa carne, queridos, para viver a vida de Deus. Quando nós entendemos o reino, precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Vocês estão entendendo? Talvez você não está gostando dessa palavra, está confrontando você. Mas eu quero aqui te falar que essa palavra é para mim também. Eu preciso todos os dias me arrepender. Todos os dias
se voltar para a palavra de Deus. Todos os dias eu sou desafiado a ter uma fé sacrificial. Há uma fé que eu vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai. É isso que Deus está despertando a igreja nesse tempo, a mim e você. Diga amém. Querido, quando nós nos tornamos independentes de Deus, presta atenção, gera pecado. Eu já falei sobre isso, mas eu quero te perguntar uma coisa. Se eu tratar uma área da minha vida, aquilo que está bem na frente de mim, aquele pecado que, para mim, que eu considero mais complicado, mais imoral, talvez uma trair uma sua esposa, trair, me prostituir, mas eu trato uma coisa e não trato a essência. Preste atenção. Quando nós vivemos só numa área sendo tratado, para Deus, sabia que Ele considera você também pecador? Ele quer tratar em todas as áreas da nossa vida. E para tratar em todas as áreas da nossa vida, precisamos ir para a raiz. Quando nós nos tornamos independentes do Senhor, produzimos os atos, que são os frutos do pecado, que é a prostituição e vários outros pecados. Você, nesse momento, não foque pecados. Foque aquilo que pode trazer satisfação no coração de Deus, trazer o sorriso de volta de Deus para você, para a nossa nação, tratar aonde foi a causa, que foi a independência. É tempo da gente se voltar para depender do Senhor, é tempo de arrependimento, é tempo de a gente se entregar a Deus, é tempo de a gente se converter dos nossos maus caminhos. É tempo, querido, é tempo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, é para você. Eu quero aqui finalizar com você. Por último, relembrando, em tempos difíceis, revela o melhor para nós. Primeiro ponto, eu falei a palavra de Deus é revelada para nós em tempos difíceis, produzindo essa fé sacrificial. Passamos pelo arrependimento, mas em tempos difíceis, presta atenção, levante a sua mão aí. Em tempos difíceis se revelam a fidelidade de Deus para o seu povo. Você é povo de Deus, então vai revelar a fidelidade de Deus para o seu povo. Ei, aleluia! Isaías profetizou, querido, profetizou no 31, mas o que espero no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu creio que quando nós caminhamos com o Senhor, nos voltamos para Ele, nos arrependemos, sabe o que Deus tem para nós? Respostas. Ele vai te renovar como águia. Muito interessante esse exemplo de águia. O período da águia, para ela viver mais 30 anos, ela vai em uma alta montanha. Ela se isola de todos. Ela vai numa montanha muito alta, para se proteger de predadores, de perigos. E ela passa por um processo de renovação. Presta atenção. Primeiramente ela começa a quebrar o bico dela, que está muito grande, flácido. Ela começa a fazer uma automutilação, suas penas, e começa a quebrar suas unhas, tirar, arrancar. Sabe o que Deus vai fazer nesse tempo, querido? Ele vai tirar muitas coisas da nossa vida. Ele está trabalhando o nosso caráter. Porque o Evangelho traz mudança dentro do nosso caráter, não é fora, é dentro de nós. Não é um cacuete de crente,
Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor. Não é isso. Não é algo externo, mas é algo dentro de nós. Vamos ser trabalhados dentro de nós, interiormente. A mudança primeiramente é dentro, depois para fora. E nesse tempo, nós estamos sendo como a águia, sendo levado a um local de proteção. Aí na sua casa você está sendo levado, um local de proteção. As nossas autoridades estão falando para você não sair, mas existe uma autoridade de Deus que fala para você também não sair. Fique aí para buscar renovo, para trazer mudança na tua vida, na tua palavra, para gerar oração, para gerar renovo, para gerar mudanças necessárias. Existe uma autoridade constituída de Deus para falar para você não sair da sua casa, mas existe também uma autoridade de Deus lá no céu para você refletir. Não saia da sua casa até você ser renovado, até você ser transformados. E é o Espírito Santo que vai trazer essas mudanças. Não é a nossa força, mas é através dele. Se eu sou capaz de largar o pecado sozinho, não precisaria palavra, não precisaria uma graça, não precisaria Jesus, não precisaria o Espírito Santo. Mas se você entender essa palavra nessa noite, se volte para a dependência do Senhor, e Ele vai te renovar como águia. Ele vai te renovar como essa águia. Você vai viver mais tempo. E o tempo difícil vai passar, e o Senhor vai te renovar. Ele vai trazer esse novo canto. Eu não estou conseguindo pregar. O Espírito Santo está falando comigo, e eu sei que Ele está tocando em você e na sua casa. Pare um pouquinho, ore. Comece a orar agora. Atrai a presença do Senhor nesse momento. Atrai a presença do Senhor nesse momento. Somos gratos ao Senhor. Eu quero te falar, por último, em tempos difíceis, se revela o melhor para nós, para mim, para você. Isaías revelou em tempos difíceis que eles estavam passando, estavam presos na Babilônia, e ele profetizou que viria um homem, que viria um rei, um libertador, e ele apontou a Jesus Cristo. E Ele revelou o melhor para nós, para mim, para você, e para aquela geração que passou, que apontou a Jesus. E Ele apontou a Jesus. E Isaías 53 revela isso, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós, Ele levou. Ele levou na cruz, Ele levou nossos pecados, Ele levou nossas iniquidades, Ele levou todo o mal, toda a maldição. Ele se fez maldito por mim e por você. Creia nisso, tenha essa fé sacrificial. Se volte para a palavra, se volte para Jesus. Nesse tempo Deus vai te dar esse renovo como águia. Você viverá mais tempo, assim como a águia vive mais 30 anos. Depois desse processo de restauração, Deus vai trazer nova esperança para você viver mais tempo. Mas o renovo começa na palavra, começa no arrependimento, começa pela uma fé sacrificial, e enxergando no final a melhor promessa, a melhor coisa é Jesus em nós. E antes do ministério de Jesus começar, Ele ficou 3 anos sobre essa terra.
Ele ficou 3 anos, e ele em Lucas 4:18 fala, ele entrou numa sinagoga, e ele pronunciou algo, uma revelação que estava lá em Isaías 61, ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar a libertação aos presos, dar recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, a proclamar a graça do Senhor. A graça do Senhor, o Espírito estava sobre ele, e aquilo foi revelado lá em Isaías, 723 anos antes da vinda de Messias, foi profetizado. Ele já veio para mim e para você. Se apega a essa palavra, gere. O Espírito Santo vai gerar essa fé sacrificial, essa fé que vai renunciar e vai focar a graça do Senhor. A graça é um presente. Você recebeu um presente nesse tempo de aflição, em tempos difíceis. Você recebeu o melhor presente. Ele é Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Ele é o nosso libertador. É uma graça disponível para mim e para você que está aí nessa casa. Creia. Ele ele trouxe uma palavra, ele foi enviado para trazer libertação a quem estava preso, a quem estava oprimido, a quem precisava dessa graça. Se você está se sentindo oprimido, você está se colocando numa grande pressão. Nós estamos nos nossos lares, sendo testados. Querido, Jesus veio para você e para mim. Jesus é o mesmo Deus. Eu quero terminar essa palavra e falar para você. Esse mesmo Deus que levantou Isaías, esse mesmo Deus que levantou os profetas para trazer restauração, para trazer milagres, para trazer transformação naquela geração, para gerar arrependimento. É o mesmo Deus que está trazendo esse entendimento para mim e para você, para a gente se prostrar, para a gente se arrepender. É o mesmo Deus que revelou Jesus Cristo. Ele pode revelar para mim e para você nesse tempo difícil, trazer uma revelação dessa graça, essa graça para você. Jesus vai ser revelado, Jesus está sendo revelado nesse tempo de aflições, nesse tempo de calamidade. Nesse tempo difíceis, Deus está a levantar, vai trazer o melhor para você, para mim. Ele vai levantar o nome dele, Jesus será levantado, Rei, Shele, será levantado em todas as nações. Todos se prostrarão, dizendo que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor, que só Jesus é o Senhor. Só Ele pode trazer cura, só Ele pode trazer transformação, só Ele pode restaurar a você e a mim. Jesus será revelado, está sendo revelado agora, está sendo revelado para a sua casa, para a sua família. Se você crê nisso, dê um brado de glória, dê um brado de louvor, aí salte, aonde você estiver, dê um glória a Deus, dê um glória a Deus. Ele está sendo revelado, Ele está tratando, aquelas pessoas que não conseguiam perdoar nesse tempo difíceis. Você vai ser encorajado a receber uma graça ou um favor dele. Você vai começar a perdoar seu pai. Deus vai transformar o teu coração, esse coração de pedra, em coração de carne, e você será renovado como a águia.
Receba de Deus, receba renovo, receba restauração, receba avivamento, receba uma visão que produz uma fé sacrificial. Receba de Deus uma revelação dEle agora. Deus, Espírito Santo de Deus, revele Jesus, revele Jesus nos lares, revela Jesus nos lares, revela Jesus nos lares. Tu és o Messias, nós cremos que Tu és o Rei de todas as nações se prostrarão diante do Senhor, e Tu és o Rei dessa família que está aí. Tu és o Senhor, Tu és o governante, Tu és o dono, Tu és a máxima autoridade, Tu és. Receba a revelação do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha, como quem sonha. A minha boca se encheu de riso, a minha língua de júbilo. Eu quero profetizar para você, para sua casa, você vai se encher de júbilo, a tua boca. Você que sonhava a sua família ser restaurada, você filho que clama pelo teu pai, você, esse sonho vai se realizar, porque é uma promessa para você, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor em tempos difíceis. Vai se revelar o melhor para nós. Jesus vai se revelar na sua casa, nos teus amigos, no teu trabalho, em todos os ambientes onde você estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero falar para você que recebeu essa palavra. Talvez você está se questionando o que eu devo fazer para aceitar Jesus, o que eu devo fazer para viver nesse reino. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou prometer que você vai pertencer a esse reino e todas as coisas vão dar certo na tua vida. Eu não vou prometer. Se você confessar Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, você vai viver na mesma prática, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu quero te falar que a porta do reino começa no arrependimento. E eu quero encorajar você que passou vários anos longe do Senhor, longe do caminho de Deus. Deus está levantando o melhor presente para você em tempos difíceis, revelando o melhor para você, dando uma oportunidade para você se arrepender. Você está disposto a fazer isso? Está disposto a negar sua vida por Cristo? Está disposto a renunciar? Que o arrependimento ele consiste nisso, em 4 coisas. Preste atenção. Em 4 coisas o arrependimento consiste: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perder a sua vida e renunciar tudo que você possui, a entregar a Ele. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a negar a sua vida, tomar a sua cruz, renunciar por amor a Deus? Se você está disposto a fazer isso, ore comigo em um instante. Senhor, eu oro pela essa pessoa que está disposta, Senhor, a viver um evangelho genuíno, não um evangelho de oferta, de troca, de barganha com o Senhor, mas um evangelho que leva para a cruz de Cristo, um evangelho que vai nos encorajar a renunciar. Senhor, que essa pessoa agora, Senhor, receba uma revelação da tua fé. A fé é uma revelação, e essa revelação vem de ti. A fé vem de ouvir e ouvir a tua palavra. Essa pessoa ouviu a tua palavra, Senhor. Gere fé agora na sua vida, que ela agora seja perdoada. Receba ela diante do Senhor, perdoa os seus pecados.
Impute os seus pecados na cruz agora, Jesus. E que essa pessoa possa receber de Ti essa paz interior, essa esperança que vem de Ti. Traga isso, Pai. Obrigado pela essa palavra. Tu és o sol da justiça. Tu és o sol da justiça. O sol nos ilumina, o sol nos aquece. O sol gera vida. Tu és, Malaquias declarou que Tu és o sol da justiça. Tu és o sol da justiça. Obrigado pelo Teu abraço nessa noite, Pai, que Tu está nos dando, Espírito Santo. Obrigado porque Tu está nos colocando no Teu colo nesse momento. Obrigado pelas feridas que estão sendo curadas. Obrigado pelos lares que estão sendo restaurados. Obrigado porque o Senhor está devolvendo um coração novo, está dando um coração novo para esse pai, para essa mãe. Somos gratos. Louvamos ao Pai, louvamos ao Filho, louvamos o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, querido. Estarei orando por vocês nesse tempo. Ore por nós. Separe um tempo de clamor, separe um tempo de você se separar, focar, orar pela nação, orar pelos líderes da igreja. Deus vai levantar você como esse profeta. Que Deus te abençoe.